Sim, alô, alô, começou mais uma linda história da meia-noite. Você vai amar a história de hoje. Antes de tudo e mais nada, quero agradecer demais você que entrou para ser assinante e se tornou membro do nosso canal. Muito obrigado. O nosso objetivo primordial é formar uma família com 100 pessoas, tá? Vamos chegar lá. Estamos passando de 70, mas estamos a caminho do nosso objetivo. E eu preciso muito de você. Paulinho, como é que eu faço? Eu quero ser membro. Logo abaixo do vídeo, você tem todas as instruções para se tornar membro aqui do canal. E será uma honra muito grande. Tudo pronto, história da meia-noite está preparada. Antes, um pedido especial. Eu tenho uma sobrinha gaúcha. Chama-se Andreina, ela é linda como toda gaúcha. Toda gaúcha é muito bonita. E ela também o é. Casada com meu sobrinho Lucas. E a Andreina é de São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul. E diante dos últimos episódios havidos, a casa dela, felizmente a casa não foi atingida. A casa onde ela morava com a avó, agora ela está aqui no estado de São Paulo, com meu sobrinho Lucas. Mas a avó permanece lá em São Leopoldo. Graças a Deus, a casa fica numa parte mais alta de São Leopoldo, não foi atingida. Mas a avó continua lutando muito para ajudar lá vizinhos, parentes e amigos. E Andreina idem. Então eu gostaria que você também ajudasse a Andreina a ajudar o povo de lá. Como, Paulinho? Basta você entrar no canal criado pela Andreina, cujo título do canal é Rankings e Curiosidades. Como eu suponho que talvez você encontre canais com nome igual, então saiba que o canal da Andreina, a gauchinha, tem um logotipo azul. Entra no canal, se inscreva e curta alguma coisa do canal. Se possível, veja lá vídeos que são muito interessantes. Dessa forma, você já estará ajudando a Andreina a ajudar as pessoas. Entenderam? Então eu conto com o carinho, o respeito, o amor de vocês todos. Isso posto, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. A fazenda era tão linda, a fazenda era tão linda, e é de lá que eu quero falar, na história que eu vou contar. Começou! Meu querido amigo Paulinho, boa pessoa, você pode dizer o meu nome completo, tá? Eu sou a Cláudia Ribas Souto. E hoje, eu como mineira que sou, quero falar de uma fazenda linda que eu conheci pelas bandas de Minas Gerais. Fazenda Santa Adélia. Nossa, Paulinho, que fazenda! Plantava-se de tudo ali, mas especialmente o café. Era uma terra propícia para o café, lindo lugar. Havia uma parte de pastagem também muito especial, onde se criava o gado leiteiro, não era gado para corte, mas as vacas leiteiras. Se produzia ali muito leite e muito queijo. Da varanda da casa centenária da Fazenda Santa Adélia, a gente podia observar muita coisa, mas era ali que havia uma família tradicional, a família que estava desde o bisavô do atual proprietário, e dali daquela varanda você podia assistir, como se passasse assim numa tela, o belo pôr do sol, as plantações lindas e verdinhas que se perdiam de vista. Do outro lado, via-se os animais muito bem tratados. Essas vacas leiteiras eram muito bem tratadas, com aquelas tetas
fartas e pesadas de tanto leite que produziam, Paulinho. Era uma fazenda muito próspera, de muito queijo, de muito doce de leite, de muito milho verde, pamonha, pamonha e curau, e muito produtiva também. Naquela época, início de 1960, vivia então ali uma família muito feliz, unida e amorosa. E esse casal da fazenda tinha 5 filhos. Os 4 mais velhos foram estudar na capital, mas sempre vinham visitar os pais ou passar as férias por ali. O mais novo, considerado temporão, ele tinha 16 anos. Ele ainda vivia na companhia dos pais e aguardava o tempo certo para poder ir cursar a faculdade. E foi nessa época que tudo aconteceu. Há cerca de 15 anos, uma linda menina foi deixada na porta da casa da Fazenda Santo Andélia. Quando eu falo porta, na verdade havia uma porteira que você passava para entrar na fazenda. Essa porteira, normalmente ela ficava só tramelada, ela tinha apenas uma tramela e não corrente. Então a pessoa que entrou com a bebê, com a menina, passou por aquela porteira, caminhou cerca de mais ou menos uns 600 metros, chegou na casa avarandada, entrou na varanda com o bebê e colocou de fato na porta da casa para que vocês possam entender. O casal, quando amanheceu o dia, que escutou aquele chorinho de bebê recém-nascido, correu curioso para ver o que estava acontecendo. Cachorro começou a latir, gato começou a miar e, enfim, o casal correu. Quando chegou lá, o casal ficou encantado com aquela menininha que tinha sido deixada na porta realmente da casa da fazenda. E o casal se encantou com a menina. Eles só tinham meninos, só garotos. E aí o casal decidiu ficar com aquela menina. E deram àquela menina linda que foi abandonada na casa deles o nome de Rosimeire. Na época, o filho mais jovem do casal, que era o Alberto, ele tinha 1 aninho. E os dois, Alberto junto com a Rosimeire, eles foram criados praticamente juntos e como irmãos. Nessa mesma época, chegou à fazenda um empregado com a sua mulher e mais um filho desse casal. Na verdade, esse casal tinha filhos. O mais novo tinha 2 anos e acabou se misturando aos outros 2 filhos do pessoal que já morava na fazenda. Então ficou o Alberto com a Rosimeire e esse menino, o mais novo desse casal, que acabava de chegar à fazenda, cujo nome é Eduardo. Cresceram juntos, o Alberto, a Rosimeire e o Eduardo. Cresceram, brincaram, se divertiram, tomavam banho de rio, de cachoeira, corriam das vacas, corriam atrás das vacas, corriam dos cachorros, corriam atrás dos cachorros, montavam a cavalo, se tornaram 3 inseparáveis amigos. 3, onde um estava, os outros 2 sempre estavam presentes. Já na adolescência, os sentimentos começaram a aflorar. O que aconteceu? Aquele menino que chegou com o casal, o Eduardo, ele se apaixonou pela Rosimeire. Ele falava agora sobre os seus sentimentos com o melhor amigo dele, que era o Alberto. O Alberto, que estava assim no lugar de ser irmão adotivo da Rosimeire. Mas o Alberto, ele também se sentia apaixonado pela Rosimeire. Olha que coisa. Ela havia sido criada até ali pelo pai e pela mãe dele, estava na condição de irmã, mas por esses mistérios da vida, o Alberto também gostava demais da Rosimeire. Então a Rosimeire, ela mexia tanto de um lado
com o Alberto, que era o irmão adotivo, como mexia também com o Eduardo, que era o amigo. E eles foram criados juntos desde pequenininho. Só que ele não tinha coragem de falar com o Eduardo sobre os sentimentos dele, porque ele se sentia culpado por saber da paixão do amigo e porque ele fora criado como irmão da Rosemary. Então o Alberto se calava, ele ficava quieto, meio que escondendo o que ele sentia. Embora ele tivesse a exata noção de que eles eram irmãos de criação, eles não eram irmãos de sangue. Havia então, a partir daí, um conflito que machucava o coração exatamente do Alberto. A Rosemary, por sua vez, ela se sentia atraída pelos dois e ela não conseguia definir qual deles era o seu verdadeiro amor. Zombava deles que estavam sempre aos seus pés. Numa tarde, Rosemary chegou em casa gritando e pedindo socorro. Os três amigos estavam à beira de um rio quando o irmão dela, esse que ficaria no lugar de irmão adotivo dela, o Alberto, ele caiu e ele desapareceu nas águas daquele rio. O outro menino, o Eduardo, ele foi tentar socorrê-lo. Só que na tentativa desse socorro, ele também desapareceu nas águas. O rio, ele era profundo e com uma corredeira bastante forte. Os dois tinham sumido naquelas águas. E a menina, a Rosemary, voltou correndo: socorro, gente, socorro, caíram no rio. O Alberto, aí o Eduardo foi salvá-lo, os dois desapareceram. Socorro, gente, socorro, socorro, gente. Todos correram para o rio, mergulhavam na tentativa de encontrar os dois garotos, mas ninguém obteve sucesso. Pediram ajuda e muito depois acabaram chegando mergulhadores e bombeiros para tentar encontrar, provavelmente, quem sabe, os corpos de Alberto e de Eduardo. Algum tempo depois, foram de fato encontrados presos num emaranhado de galhos nas águas que eram bem profundas daquele rio. Os dois, lamentavelmente, estavam mortos. O desespero tomou conta de todo mundo, o desespero foi geral. Os pais das duas vítimas estavam desolados. Uma tristeza sem fim. Nunca houve nada mais triste por aquelas bandas do que o velório daqueles dois jovens. 16 anos. Nossa, eles eram tão novos. 16 anos. E 17 anos o mais velho, mas tão cheios de vida, tão cheios de planos, de sonhos para o futuro. Tanta coisa passava por aquelas cabecinhas, sem saber exatamente o que havia acontecido, e com a Rosemary, a única testemunha, dando sinais de um tipo de amnésia, se recusando a dar detalhes do ocorrido, as famílias dos jovens começaram a se acusar, e uma colocava a culpa no filho da outra família. Por fim, a família do menino que viera depois ali para a fazenda, a família do Eduardo, deixou a fazenda. A fazenda Santa Adélia ficaria para trás, aquela família desgostosa com a perda do Eduardo, deixou a fazenda e foi embora. Os pais de Alberto tentavam se consolar e seguir em frente,
Mas Rosemary estava sempre muito mal. Ela ficou muito mal, ela ficou muito depressiva. Ela estava muito triste, ela se desesperava. Às vezes ela tinha crises terríveis de choro e chorava sem parar. O tempo ia passando e ela não se recuperava. Os pais estavam preocupados demais e eles não sabiam o que fazer. Já tinham enterrado o filho e não queriam ver aquela filha também tão jovem morrer em vida. Todas as tardes, a Rosemary, ela ia até o rio. Ela se sentava ali à beira do rio e ficava conversando com os seus amados amigos. Ela olhava assim para as águas, ela chorava, ela lembrava de tudo o que eles viveram e algumas vezes ela gargalhava, sabe? Como se ela estivesse perdendo a razão. Era como se ela contasse alguma coisa engraçada, os meninos pudessem ouvi-la e respondiam coisa mais engraçada ainda e ela... ela ria. Conta outra, Alberto. Alberto, você é tão engraçado. Tá bom, tá. Eduardo, agora a tua vez, vai. Conta você, Edu. Conta, Eduardo. E ela ria. Só que as pessoas que observavam, elas notavam que não é possível. A Rosemary, ela fala sozinha. Ela fala sozinha, ela ri do quê? Era como se ela estivesse escutando alguma piada, vendo alguma coisa engraçada que os amigos estivessem fazendo. Mas tanto o Eduardo como o Alberto já estavam mortos. Então a turma começou a acreditar. Rosemary, ela estava perdendo a razão. Ela estava enlouquecendo. Muitas vezes o pai da Rosemary ia buscá-la e ela relutava: pai, depois eu vou, pai, eu estou aqui conversando com eles, pai. Espera um pouquinho, o Alberto vai me contar mais uma. Conta. Espera aí, pai. O Edu, pai, eu não vou agora, pai, vai o senhor sozinho. O Edu quer me contar mais uma. Dizia que ela não podia deixá-los ali sozinhos. Todos temiam que um dia a Rosemary tivesse também aquele mesmo fim, sabe? Que ela também se atirasse àquelas águas bravias com suas fortes corredeiras e tão profundas. A tarde caía naquele dia frio. Nossa, fez um frio por aquelas bandas mineiras. E ela, a Rosemary, não voltava para casa. Cadê Rosemary? Já era para ela estar em casa. Já aproximando-se de 5 horas da tarde. Seu pai já sabia. Ela só poderia estar à margem do rio. E o pai foi para lá. Era lá que ela ficava. Ela sempre ficava por lá. Então o pai não teve nenhuma dúvida. Ela só pode estar às margens do rio. Seu pai foi até o rio e ela estava ali. E de novo, estava ali e conversava com os amigos como se os estivesse vendo. E aí o pai, nesse dia, resolveu abordá-la de maneira mais incisiva, digamos assim. Ô filha Rosemary, com quem, filha, você está conversando? Pai, estou conversando com o Alberto. O meu irmão Alberto e o meu amigo Edu, eles estão bem ali. Filha, mas ali aonde? Ali, pai, ó. Ela apontava, indicando o lugar que os dois estavam. Mas filha, o pai está olhando onde você está mostrando, apontando, e não tem ninguém. Filha, hoje está tão frio e aqui na beira desse rio está mais frio ainda, filha. Vamos embora. Eu nunca vi um inverno desses fazer por essas bandas de Minas Gerais. Está muito frio. Você vai se resfriar.
Ah, pai, eu não vou. Eu não posso, pai. Eu não posso deixar os dois aqui sozinhos. Eles vieram aqui só para conversar comigo. Filha, o pai tentou argumentar que não tinha ninguém ali e ela parecia estar de novo num surto psicótico. Foi quando o pai, ele começou a ficar mais enérgico. Rosemary, você tem que me obedecer. Tá frio, aqui é um lugar perigoso, esse rio aqui, a essas horas já começa a aparecer onça por aqui, você sabe que aqui tem onça, o pessoal chama de Rio da Onça, não é à toa. Vamos para casa, você tem que ir embora. O pai começou, sabe, a falar de uma maneira mais enérgica, você tem que ir embora. Mas a partir desse dia, ela parecia cada vez mais desequilibrada. Ela até seguiu o pai nesse dia, mas a partir daí ela parecia cada vez mais desequilibrada e dava sinais de que estava perdendo a razão. Todos os dias a Rosemary ia até a margem do rio e dizia que eles estavam ali para conversar com ela. Olha, tentaram todos os tipos de tratamentos disponíveis à época. Como Poços de Caldas ficava mais ou menos perto, levaram a Poços. Foram em médicos de lá, médicos que não obtiveram um bom resultado, levaram a BH, a Belo Horizonte, a capital mineira. Os médicos da capital também não conseguiram um bom sucesso, porque nada era capaz de fazer voltar o equilíbrio, a sanidade mental de Rosemary. Ela tentava explicar: eu não tô louca, pai. Mãe, eu não tô louca. É que eu converso realmente com o meu irmão Alberto, e com o meu amigo Eduardo. Eu converso com eles. Só que vocês não acreditam em mim. Ô, pai, eu não tô louca. Ô, mãe, eu não enlouqueci. Por favor, vocês precisam confiar em mim. Só que as pessoas só entendiam a Rosemary como estando louca. E ela acabou dando mostras disso quando tentou abreviar sua vida. Ela cortou os próprios pulsos usando um punhal. Então, de comum acordo entre médicos, psicólogos, os pais decidiram internar a Rosemary num hospital psiquiátrico. Ela chorou, ela implorou para que não fizessem tal violência contra ela. Eu não tô louca, mãe. Eu não tô louca, pai. Vocês precisam acreditar em mim. Eu converso com o meu irmão Alberto, eu converso com o meu amigo Eduardo. Ela chegou ao hospital e muito rápido percebeu que as coisas ali não seriam fáceis. Ela, quando foi internada, contava apenas 17 anos. Ela sentia saudade de suas conversas com o Alberto e com o Edu. Desde que morreram, havia 2 anos, todos os dias passava ela algumas horas à margem do rio. Agora, ela estava ali, naquele hospital, completamente isolada, completamente só. Em sua volta, pessoas com outros tipos de insanidade mental. E ela era obrigada a assistir surtos horríveis. Sentia que se permanecesse ali, ela iria acabar tão ou mais loucas do que aqueles. Algumas vezes ela se rebelava e era mandada para tomar choques elétricos. Naquela época, os choques eles eram autorizados. Depois de tomar esses choques, ela ficava completamente desnorteada, atordoada até, como se estivesse fora do mundo. E mesmo estando no hospital, ela insistia agora em conversar
com o irmão Alberto e com o amigo Eduardo. E no hospital eles começaram a visitá-la. E dizia Rosemary, para quem quisesse ouvir, que o irmão e o amigo estavam lá porque eles davam a ela remédios fortes e esses remédios a faziam dormir. E ela ficava assim, sabe, debilitada também. 3 anos depois de ter sido internada, durante um choque elétrico, ela teve uma parada cardíaca, que acabou sendo revertida. Ela acabou sendo ressuscitada. Mas a sua saúde definitivamente ficou muito debilitada. Os remédios a deixavam cada vez mais abatida, sentindo que seu fim estava próximo e tendo todos os dias os seus amigos em seus sonhos, dizendo que esperavam o dia de buscá-la e que seria para breve, ela pediu para chamar os seus pais e também um padre, porque ela queria se confessar. Seus pais chegaram ao hospital, trouxeram com eles um padre. Ela pediu primeiro para falar com eles. Impressionados com o estado em que ela se encontrava, o pai e a mãe choraram, copiosamente choraram. Nossa, como ela está mal, né? Meu Deus, eu não imaginei que ela tivesse nesse estado. E ela, quando viu os pais chorando, ela disse: por favor, papai, mamãe, não chorem por mim. Por favor, não chorem por mim. Talvez seja isso o que eu preciso passar de fato, sabe? Sei que o meu fim está próximo. Eles me falaram que em breve virão me buscar. E aí eu vou contar tudo o que aconteceu. Vocês nunca souberam, mas eu vou contar então, viu, pai? Para o senhor e para a senhora, mãe, eu vou contar tudo agora. Vocês nunca souberam, mas os dois, tanto o Alberto quanto também o Eduardo, os dois estavam apaixonados por mim. O Alberto sabia da paixão do Edu, mas o Edu, ele não sabia da paixão do Alberto. E eu sempre gostei muito dos dois, deles. E eu não conseguia decidir qual que eu queria para que se tornasse o amor da minha vida. Sabe, mãe, pai, eu sentia que eu amava os dois. E eu confesso que eu ficava provocando os dois, sabe? E dando esperança para ambos. Eu sei que eu não deveria ter feito assim, eu agi mal. Mas é que eu tinha só 15 anos, entende, mamãe? Entende, papai? Eu só tinha 15 anos. E, portanto, eu gostava daquele jogo de sedução. Eu gostava daquilo. Até que naquele dia, o Alberto e eu estávamos ali próximos à margem do rio. E o Alberto, ele me beijou. E aí eu senti que era ele que eu queria. Era o Alberto que eu desejava. Era o Alberto que eu queria a ele me entregar para ele a minha vida. E nós nos deitamos na relva e começamos a nos acariciar. Cada vez mais nós queríamos aquele momento sublime, aquele momento só nosso. E quando a gente estava lá, sabe, mãe, sabe, pai, quando a gente estava lá naquele momento gostoso, naquele momento lindo de um casal, de repente surgiu o Eduardo. E quando o Eduardo chegou, ele me surpreendeu nua e surpreendeu o Alberto nu também.
e ele começou a nos chamar de traidores. Traidores! Aí eu corri assim atrás do Eduardo, querendo pedir desculpas. Sei lá, tanta coisa passou pela minha cabeça, talvez querendo chamá-lo também para participar daquilo. Eu não tinha juízo. E aí ele me chamou de vagabunda, que eu era uma vagabunda. E eles se ofenderam a partir desse momento. Tanto o Alberto como o Eduardo, Eduardo ao Alberto, o Alberto ao Eduardo, se ofenderam com palavras horríveis. E até começaram uma luta, uma briga, uma luta corporal. Estavam muito à margem do rio. E foi quando, sabe, o Eduardo, ele deu um soco no rosto do Alberto. Ele se desequilibrou e ele caiu nas águas. Voltou uma vez à superfície e depois afundou. Talvez pelo cansaço ou por estar atordoado pelo soco que ele havia recebido. O Eduardo, desesperado quando viu que o Alberto tinha afundado e parecia que definitivamente naquele rio, ele pulou no rio tentando salvar o Alberto. E eu não vi mais nenhum e nem outro. Eu não via mais nem o Alberto e eu não via mais o Eduardo. Eu chamava por ele, sabe? Alberto! Eu chamava Eduardo! Edu! Alberto! Eu chamava por eles. E aí, quando eu vi que não tinha mais resposta, eu saí correndo para buscar socorro. O resto da história, o pai conhece. O resto da história a mãe conhece também. Mas eu nunca fui louca. Eu nunca fui louca. Eu sentia culpa. A minha doença era essa, culpa. E eu sentia tanta culpa que eu ia até o rio e eu conversava com eles. E depois de um tempo, eles começaram a aparecer mesmo para mim. Sabe, pai? Sabe, mãe? E eles apareciam e conversavam comigo. Eles conversavam, eles me diziam que estava tudo bem agora e que eles estavam num lugar maravilhoso, onde eles podiam rir. E eles começaram a me contar piada, eles começaram a me contar coisas engraçadas, os dois. E eu ria deles, mas era de verdade, mãe. Era de verdade, sabe, pai? Mas nunca ninguém acreditou em mim. O senhor também não acreditava, pai. A senhora também não, mãe. Até que eu tentei tirar a minha própria vida e vocês me colocaram nesse lugar tenebroso, nesse hospital horroroso. Vocês não sabem o que eu passei aqui, mas eu pensava que aqui não era um lugar onde cuidavam de mim, mas era um lugar onde castigavam-me, que eu tinha que pagar pelo meu erro, por tudo que aconteceu. Todos os dias, depois daquele, eu pensava que eu devia ter pulado no rio e ter morrido junto com eles. Porque nós vivemos juntos uma vida inteira e eu deveria ter ido embora junto com eles. Eu sempre tive muita gratidão porque vocês me acolheram. Vocês me encontraram na porta da casa de vocês, me criaram como filha, e vocês não mereciam passar pela dor que passaram. Mas eu também, pai, eu também, mãe, eu não merecia passar pelo que eu estou passando aqui. Mas sabe, eu queria deixar uma coisa muito clara para vocês dois. Olha, eu os perdoo por qualquer coisa que possam ter feito de mal, mas principalmente eu peço perdão ao senhor, pai. Eu peço perdão à senhora, mãe, pela dor que eu os fiz passar. Agora eu já sei que eu vou ao encontro dos meus queridos Alberto e Eduardo. Nós vamos encontrar do outro lado do mistério toda paz e toda felicidade. Viu, pai? Viu, mãe? Nesse instante, os pais de Rosemary
choraram. E nem conseguiram dizer mais nada. Abraçaram a filha. Logo depois, ela se confessou com o padre. Confessou contando toda a história e seus pecados. Dias depois, seu estado de saúde piorou muito. Ela estendeu seus braços e disse: Alberto, Eduardo, até que enfim vocês chegaram. Eu estou pronta. Vamos? E foi assim que ela deu o seu último suspiro. Essa história teve o seu desfecho por volta do ano de 1978. A minha mãe foi quem acompanhou tudo isso de perto. A senhora Claudionora é a minha mãe. Ela me deu esse nome de Cláudia. Eu cheguei a conhecer a fazenda, cheguei a conhecer esses senhores, os pais de Rosemary, conheci a família, a casa centenária da Fazenda Santa Adélia. E eu tinha comigo sempre aquela ideia fixa de que um dia eu escreveria sobre aquela passagem, aquela história. E hoje eu me inspirei, sabe? Depois de ter ouvido nesse canal algumas histórias, me inspirei e tive o desejo de contar nos detalhes tudo que eu contei para vocês. Espero que vocês tenham gostado e que minha carta seja incluída na série Histórias da Meia-Noite. Vou ficar aguardando o comentário de cada um de vocês. I fell apart 1,000 times. I'm tired of thinking it's raining, but something in your eyes is shining on me. You say it's time to let go. I say, where you going with my heart? I'm so afraid of getting lost. Tell me where you going with my heart. I say, where you going? Where you going? Where you going with my heart? I fell in love 1,000 times. Could have been dreaming. It always felt so real till I woke up and lost all meaning. You said things I want to trust. I said,